cronologia e eventos para a prova do Revalida INEP. Hoje é a chamada premonição e aí ao longo desses eventos, premonição, hora da verdade e a revisão de véspera, a gente consegue rever todos os temas de cada especialidade que já apareceram na prova. Então, meu nome é Thaisa Moreira, eu sou professora de reumato e sobre reumato eu vou mostrar aqui um pouquinho das estatísticas. Então, o que cai de reumato na prova do Revalida? Sem dúvida, o tema que mais apareceu ao longo dos anos foi lúpus e recentemente a gente teve aqui, ó, a fibromialgia e algumas outras síndromes dolorosas aparecendo com destaque. Além disso, um tema que normalmente acaba ficando para infecto, artrites infecciosas, mais especificamente por arbovirose, chikungunya, e já apareceu também pontualmente a artrite reumatoide, gota e a esclerose sistêmica. Então é pensando justamente nesses dados de engenharia reversa, toda a avaliação que a gente faz, que nós selecionamos o tema para cada um desses eventos. E para hoje, os temas que nós vamos discutir são a fibromialgia e a síndrome miofascial, que é uma outra síndrome dolorosa, com um escopo diferente, mas que tem uma relação muito próxima com a fibromialgia. Tudo bem? Então, bora começar. Primeira coisa que a gente sempre discute é tentar definir a doença. E quando a gente pensa em fibromialgia, você deve, logo de cara, lembrar que ela é o protótipo da síndrome dolorosa crônica generalizada. O que significa isso, Thaisa? O paciente tem dor, no caso da fibromialgia, dura 3 meses ou mais, e uma dor que é aquele clássico, né, que vai do fio de cabelo até o dedinho do pé, dor generalizada. E além disso, a fibromialgia, ela não se resume à dor. Seria até fácil se a gente tivesse só esse componente, mas não. Ela tem vários outros associados, alguns sintomas somáticos, está ligada a outras síndromes dolorosas e é isso que a gente vai discutir já já. Com relação à epidemiologia, a figurinha aqui, ela mostra classicamente a paciente da fibromialgia. Normalmente a gente está falando de uma paciente adulta, do sexo feminino, a idade varia bastante, mas normalmente é aqui, ó, dos 30 aos 55 anos. E a fibromialgia é uma doença que tem uma prevalência cada vez maior, porque na verdade cada vez mais se estuda, cada vez mais a gente tem acesso a dados e atualmente estima-se que a prevalência seja de 2 a 5% da população. Então é um número bastante relevante, bastante significativo. Com relação à fisiopatologia, aqui eu não vou me estender muito a fundo, mas eu gosto que vocês entendam o que está por trás da doença, porque fica mais fácil de você entender não só a clínica, mas principalmente alguns aspectos de tratamento. Com relação à fibromialgia, a gente tem que lembrar um pouquinho daquelas classificações dos tipos de dor. O que é o clássico? A dor nociceptiva, que é aquela, por exemplo, quando a gente bate o dedinho na quina, quando a gente tem uma queimadura, quando a gente tem um trauma. Tem a dor neuropática, que é aquela, por exemplo, da neuralgia do trigêmeo, da neuropatia diabética. E a gente teve mais recentemente a descrição desse tipo de dor, que é a dor nociplástica. Nesse caso aqui, se você for procurar qual é o agente causador da dor, e em termos orgânicos, tá? Procurar alguma lesão de algum órgão, de algum tecido, você não vai encontrar. Mas para o paciente, a experiência da dor é semelhante a essa. E no caso da fibromialgia, a gente entende que isso acontece por principalmente 2 fenômenos concomitantes, sendo que um deles predomina, que é a sensibilização central. Então, ainda que a gente não conheça qual foi o estímulo que desencadeou pela primeira vez a dor naquele paciente, a gente sabe que esse estímulo que começa na periferia, ele vai ascender através de neurônios, através da medula e vai chegar até o encéfalo. Nesse caminho, mas principalmente no encéfalo, na área de processamento da dor, o cérebro desses pacientes vai começando a se adaptar a esses estímulos repetitivos que vão chegando. A área de processamento da dor aumenta, a concentração de determinados neurotransmissores que perpetuam a dor aumenta, e é por isso que os pacientes passam a desenvolver um quadro crônico de dor generalizada. Então, resumindo, o que eu coloquei aqui no quadrinho é a dor nociplástica, uma descrição mais recente, e a fibromialgia é a principal condição que está associada a esse tipo de dor. E ela se deve à alteração nos mecanismos de processamento da dor, principalmente a nível de sistema nervoso central. E se você for procurar, então, alguma lesão em algum órgão, em algum tecido, você não vai encontrar. Beleza, quando a gente for discutir o tratamento, você vai entender isso um pouquinho mais fácil, porque a gente vai falar um pouquinho das substâncias que devem ser inibidas ou estimuladas para a gente obter um resultado satisfatório no controle dessa doença.
Com relação ao quadro clínico, a gente já comentou. A dor é o sintoma cardinal da fibromialgia. Se a gente pensa em fibromialgia, a gente pensa em dor. Então, aquela dor crônica, a dor generalizada, que não tem um fator desencadeante claro, que normalmente flutua ao longo da doença. Essa é a característica da dor na fibromialgia. Mas existem dois outros domínios que são muito frequentes e que formam um tripé clássico da doença, tá? Então, a partir de agora, pensou em fibromialgia, pensou em dor crônica, mas lembre-se também aqui, ó, de fadiga. Então, o paciente não precisa ter feito nada extenuante, mas ele normalmente relata que ele já acorda cansado e que ele passa o dia sem ânimo, com baixa energia, justamente como a figurinha está mostrando aqui. E além da fadiga, um outro ponto muito importante é o sono não reparador. E tudo isso está interligado. Então, quando o paciente não consegue dormir e atingir aqueles estágios mais profundos do sono, todo o mecanismo de reparação dos danos que vão se acumulando nos músculos, nos tecidos, nos ossos, enfim, esse processo não é feito. E aí o paciente que pode ter uma insônia inicial, que é aquela para pegar no sono, que pode ter uma insônia terminal, ou seja, dorme um pouquinho, acorda e depois não dorme mais, sono entrecortado, enfim. Mas o paciente que tem um distúrbio do sono vai acabar referindo que tem um sono não reparador. Ele não acorda de manhã com a sensação de que o sono foi de fato reparador. E isso está muito ligado com certeza aqui, ó, a fadiga. Então, pensou em fibromialgia, lembra desse tripé: dor, fadiga e sono não reparador, algum distúrbio do sono. Mas a fibromialgia, ela não se resume a isso, a gente tem diversas outras queixas. Então, por exemplo, a gente sabe que uma boa parte dos pacientes com fibro tem um tipo de transtorno do humor, principalmente a depressão. É obrigatório, Thaisa? Não, e não confunda essas duas condições. É que elas estão muito interligadas porque aqueles neurotransmissores que eu comentei, que estão envolvidos naquele processo de sensibilização central, eles também estão envolvidos na depressão. Então, ela é uma comorbidade frequentemente encontrada. E é importante que você saiba que quando não manejada adequadamente, ela piora o prognóstico da fibromialgia, ou seja, o paciente pode fazer tudo o que a gente orienta, enfim, mas se tem um quadro depressivo que não está sendo adequadamente tratado, o paciente pode não melhorar completamente, tá? Então, além da depressão, que é bem comum, sinais e sintomas que o paciente apresenta: queixas de rigidez fugaz, normalmente com duração inferior a 30 minutos, parestesias em territórios inespecíficos, não chama atenção para uma neuropatia específica, queixas de memória, de concentração, outras queixas álgicas mais localizadas. Então, são pacientes que frequentemente apresentam cefaleia, e aqui pode ser cefaleia tensional, pode ser migrânia, dor abdominal por intestino irritável, ou então, em pacientes do sexo feminino, aqui, ó, dor pélvica crônica, tem a famosa disfunção de ATM, da articulação da temporomandibular, que também é bem frequente, e já já a gente vai discutir uma que é frequentemente vista nesses pacientes, que é a síndrome miofacial. Beleza? Com relação ao exame físico, não dá pra gente falar de fibromialgia e não lembrar dos famosos tender points, ou pontos dolorosos, tá? Não confunda, tender point, ponto doloroso. Nos primeiros critérios classificatórios para fibromialgia, era necessário que o paciente apresentasse pelo menos 11 desses 18 pontos dolorosos, então são 9 pontos em cada dimídio, né, direito e esquerdo, e aí a gente duplica, obtém os 18, então você tinha que ter a dor crônica e mais essa presença de pelo menos 11 pontos dolorosos. Atualmente, nos critérios classificatórios mais recentes, não há menção a esses pontos, fique tranquilo. Mas em termos de exame físico, é importante que você investigue adequadamente o paciente e faça sim a exploração desses pontos. Por quê? Como eu falei lá no comecinho, a fibromialgia é uma doença que deriva de alteração nos mecanismos de processamento da dor. Ela não é uma doença que causa inflamação, não é uma doença autoimune, e é por isso que ao exame físico desses pacientes eu não espero encontrar artrite, fraqueza muscular. Então essa é uma queixa subjetiva comum dos pacientes com fibra. Doutora, muita fraqueza. Mas aí você vai examinar, não há fraqueza objetiva. A queixa existe, mas objetivamente a força muscular ela está preservada. Então não tem artrite, não tem fraqueza, não tem alterações neurológicas. A única coisa que a gente encontra ao exame físico desses pacientes com fibromialgia é dor à palpação de articulação, dor à palpação de partes moles, de músculos, e se você fizer a pesquisa dos tender points, provavelmente vai obter um resultado positivo. E aí, já que eu mencionei isso do exame físico, de não ter esses achados, é fundamental que você grave
grave. A fibromialgia não está associada a nenhum tipo de alteração em exame complementar, justamente porque ela não tem nenhum tipo de fundo inflamatório autoimune que gere qualquer alteração, seja em exames de laboratório, seja em exames de imagem. Então, quando a gente solicita exames, por exemplo, de sangue ou de imagem, estou pensando em fibromialgia, vou pedir esses exames para confirmar ou para descartar? Não, eu solicito esses exames pensando em diagnósticos diferenciais possíveis, porque com relação à fibromialgia não é esperado nenhum tipo de alteração nos exames complementares, beleza? Isso é muito importante que você tenha em mente. E aqui eu fiz um quadrinho resumido, não acho que vai cair na prova de forma direta cobrando critério, não é a cara do Revalida INEP. Mas é importante que você entenda ao longo do tempo como foi evoluindo esse tipo de critério e o que permanece até hoje, que é importante que você saiba, tá? Então, como eu já mencionei inicialmente, lá em 1990, só entrava dor. Então, o paciente com fibromialgia era resumido a um paciente com dor. Tinha que ter a pesquisa dos tender points, não tinha nenhum outro tipo de avaliação de outros sintomas, e sim, a dor tinha que estar presente por pelo menos 3 meses, lembra da dor crônica. Aí, mais recentemente, vamos destacar principalmente aqui, a partir de 2016, a gente tem a dor não só como o único sinal ou sintoma presente, mas também associadas a sintomas somáticos, e aqui entra o quê? Entra a cefaleia, entra a fadiga, o distúrbio do sono, eventualmente depressão. Então a gente lembra daqueles outros componentes muito frequentemente presentes na fibromialgia, tá? Além disso, a pesquisa dos tender points ela não é mais obrigatória, mas você pode realizar o exame físico. E ele colocou nesses critérios índices de avaliação objetivos, tanto da dor quanto desses outros sinais e sintomas. Então você consegue não só diagnosticar o paciente, mas entender o que predomina naquele determinado paciente. Tem gente que o predomínio é claro da dor, tem gente que a dor está presente, mas tem muita fadiga, tem gente que predomina mais queixas de memória, de concentração, cefaleia, enfim. Então, com esses índices, o que foi muito legal, a gente consegue ter uma avaliação mais objetiva dessas queixas. Com relação à questão de você ter que descartar a fibromialgia ou não, antigamente você deveria, ela era vista como um diagnóstico de exclusão. Hoje, isso não existe mais. Diagnóstico de fibromialgia, ele é clínico e você faz a solicitação de exames complementares, por exemplo, hemograma, TSH, T4 livre, sorologias para hepatites virais, para HIV, eventualmente FAM, fator reumatoide. Se você está pensando em diagnósticos diferenciais, uma tireoidopatia, uma anemia, uma doença autoimune que esteja começando em fase muito precoce, então a solicitação de exames é para avaliar diagnósticos diferenciais que podem estar presentes concomitantemente à fibromialgia, ou você acha que é fibro e na verdade não é, tá? Então fibromialgia não é diagnóstico de exclusão, é diagnóstico clínico. Beleza? E a questão da dor ter que durar pelo menos 3 meses, isso está presente desde sempre, por isso que é importante que você grave esse marco temporal. Tudo bem? E aí agora a gente passa para o tratamento. E aqui eu fiz essa balança, que é uma balança antiga, mas eu acho que ela destaca muito bem o que a gente tem por trás da fisiopatologia da fibromialgia. Então, lembra que eu falei para vocês das alterações dos mecanismos de processamento da dor e do predomínio de alguns neurotransmissores ao invés de outros. E aí, no caso da fibromialgia, essa balança aqui, ó, o que está pesando mais? É esse prato aqui. É o prato dos neurotransmissores que estão associados à perpetuação da dor. E os principais deles, não os únicos, mas os principais, são a substância P e o glutamato. Quando a gente pensa naquilo que deveria combater, né, entre aspas, mas que deveria contrabalancear esses neurotransmissores, ou seja, que teriam um papel benéfico no controle da dor, são esses outros que estão em falta no caso da fibromialgia, que são quem? A norepinefrina, serotonina e a dopamina. Então é justamente pensando que para contrabalancear essa discrepância, eu precisaria de alguma forma aumentar a liberação de norepinefrina, de serotonina e de dopamina, que eu vou fazer uso de determinadas medicações e que eu vou indicar determinadas medidas não farmacológicas. Então vamos lá. Com relação a tratamento de fibromialgia, aquilo que é nível 1A de evidência, que você vai indicar para todos os pacientes, independentemente de qual sinal ou sintoma predomine, a atividade física. É claro que no começo tem que ser uma atividade física preferencialmente aeróbica, de baixo impacto,
leve, como por exemplo uma caminhada, uma atividade física aquática. A progressão ela é lenta e ela vai acontecendo de acordo com a tolerância do paciente. Mas é fundamental que ele entenda que essa é uma forma de contrabalancear aquela diferença, de aumentar a liberação daquelas substâncias que combatem a dor crônica, aquela dor perpetuadora, beleza? Então, atividade física, principal indicação para todos os pacientes com fibromialgia. Além disso, sempre lembrar da higiene do sono. Eu te falei, quem tem sono não reparador normalmente não tem melhora de dor, não tem melhora de fadiga. Então, medidas gerais de higiene do sono, elas sempre devem ser orientadas. Beleza, fiz essas medidas não farmacológicas, a grande maioria dos pacientes vai precisar, pelo menos inicialmente, de medicamento. E quais são as drogas de primeira escolha? Bora destacar aqui, ó, o grupo primeiro dos antidepressivos. Então, quando eu penso em antidepressivo, vou falar da duloxetina, que é um inibidor chamado de dual, porque ele inibe a recaptação seletiva tanto de norepinefrina quanto de serotonina. Daquelas duas, das 3 substâncias que a gente conversou, 2 delas vão acabar aumentadas no paciente que usa duloxetina. Ótima medicação para dor crônica e também para combate à fadiga. Outro grupo de antidepressivos também indicado é o dos antidepressivos tricíclicos. E dentro dessa classe, a amitriptilina é o destaque. Ótima droga para melhorar não só a dor, mas também os distúrbios do sono. Fora dos antidepressivos, um outro grupo que também recebe destaque é o dos gabapentinoides. Por quê? Porque eles vão acabar atuando na dopamina. E aqui eu destaco a gabapentina e a pregabalina, também ótimos no combate à dor e ajudam nos distúrbios do sono. Atualmente, essas são as principais drogas que a gente tem disponíveis com uma efetividade mais significativa. Mas existem algumas outras, como, por exemplo, os relaxantes musculares, e aqui eu destaco a ciclobenzaprina, que também é um tricíclico, não é um antidepressivo tricíclico. Ela é do grupo dos tricíclicos, é um relaxante muscular com ação central. Então, a ciclobenzaprina cai bem para os pacientes com fibromialgia, assim como, por exemplo, a fluoxetina, que é um antidepressivo, né, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, mas aqui em doses normalmente um pouco mais altas, em torno de 40 miligramas. Então, por exemplo, para um paciente que tem depressão e fibromialgia, seria uma opção. Dentre os opioides, eu destaco aqui, ó, o tramadol. É o único que, dentro do grupo dos opioides, tem uma ação benéfica na fibromialgia. Por quê? Porque ele faz um papel semelhante ao da duloxetina, inibindo seletivamente a recaptação de norepinefrina e de serotonina. Beleza, então lembra desse quadro, porque essas são as drogas, as medidas indicadas no tratamento da fibro. E aqui, aquilo que a gente não vai indicar. Então lembra, não é uma doença inflamatória, não é uma doença autoimune, não tem qualquer benefício de corticoide ou de anti-inflamatório. Opioide, exceto tramadol, nenhum está indicado. E aqui, benzodiazepínico, ainda que muita gente imagine que possa trazer algum benefício, não só não há benefício, como tem aqueles eventos adversos que a gente sabe que estão associados a essa classe e que podem piorar o quadro do paciente. Então, nenhuma dessas drogas aqui está indicada no tratamento da fibro. Beleza? E agora falar rapidinho da síndrome miofacial. Então, diferentemente da fibro, acho que essa é a principal diferença para você entender logo de cara. Ela não é uma síndrome dolorosa generalizada. A síndrome miofacial é uma síndrome dolorosa regional. E ela não está associada aos pontos dolorosos, aos tender points, mas sim aos trigger points, aos pontos gatilho. O que acontece nessa síndrome? Então, normalmente um paciente que não tem ergonomia no trabalho, que não se alonga, que não faz atividade física, que mantém a musculatura, principalmente dessa região aqui, do pescoço, do ombro, do dorso, da região lombar, mantém esse tipo de musculatura frequentemente sob tensão, vai começar a formar nozinhos na musculatura. E a esses nódulos, a esses nós na musculatura, a gente chama de ponto miofacial, de trigger point, de ponto gatilho. Então, colocando aqui no aumento, o paciente que, por exemplo, trabalha muito tempo sentado, mas zero ergonomia, começa a queixar aqui, ó, de dor nessa região cervical, região de trapézio, região ali periescapular. A fibra muscular normal, ela deve estar sempre esticadinha aqui, ó, bonitinha. No caso da síndrome miofacial, o que começa a acontecer
começam a se formar esses pontos de contratura locais. E esses pontos de contratura, eles são bastante dolorosos localmente quando você localiza, aperta, manipula. E aqui uma característica importante dessa síndrome, a dor, ela não é só local. Quando você encosta, quando você manipula esse ponto, ele irradia. Então aqui está um exemplo de um trigger point que está aqui, ó, na região da escápula e que quando é manipulado vai acabar gerando uma dor que irradia para a região cervical, pode vir até um pouquinho mais para baixo aqui na região paravertebral. Então, no caso da síndrome miofascial, a gente tem a dor local e a gente tem a dor referida, por isso é um diagnóstico diferencial muito importante quando a gente tem queixas musculoesqueléticas localizadas em que a gente não consegue definir muito o diagnóstico. É um tipo de síndrome mais comum do que a gente imagina, beleza? Então, síndrome dolorosa regional associada à formação de pontos gatilho que tem um padrão específico de dor e de irradiação. Com relação ao diagnóstico, aqui de novo, é diagnóstico clínico. Eu vou unir os dados de anamnese, como eu falei, postura ruim, falta de ergonomia, sedentarismo, a uma queixa musculoesquelética localizada e normalmente em áreas submetidas a maior tensão, como eu falei para vocês. Região de pescoço, região cervical, lombar, dorso, enfim, que são aquelas que no nosso dia a dia normalmente são mais solicitadas. Com relação ao tratamento, aqui é um pouquinho diferente da fibromialgia. Então, deixa eu só voltar aqui, pronto. O principal aqui segue sendo as medidas não farmacológicas. Então, no caso da síndrome miofascial, primeira coisa que a gente vai observar é orientar a postura adequada, ergonomia no trabalho, e aí o paciente pode ter que fazer reeducação postural, pode ter que encontrar adaptações no ambiente de trabalho, no home office, sim, mas isso é fundamental. E uma outra coisa que ele deve agregar para a vida dele, não só para melhorar aquele quadro do ponto gatilho já formado, mas principalmente para evitar a recidiva daquele quadro, é iniciar um programa de alongamento e de fortalecimento muscular, para que a fibra muscular fique sempre esticadinha, bonitinha e fortalecida. Isso diminui muito a chance de formação de ponto miofascial. Do ponto de vista farmacológico, não sei por que a letrinha saiu pequena, mas vou colocar aqui no aumento, analgésico simples inicialmente, dipirona e paracetamol, normalmente associados a algum relaxante muscular, como, por exemplo, a ciclobenzaprina. Fez o uso desse tipo de medicação, orientou as medidas não farmacológicas, normalmente você tem melhora do quadro. Mas existem pacientes que acabam desenvolvendo um quadro subagudo, um quadro crônico. E para esses pacientes, a preferência passa a ser o uso de um antidepressivo tricíclico como a amitriptilina. Lembra, ambos são tricíclicos, ciclobenzaprina e amitriptilina, por isso a gente não orienta o uso concomitante deles, tá? Para quadros agudos, analgésico relaxante muscular. Para quadros crônicos, antidepressivo tricíclico é uma ótima escolha. E é claro que a gente tem aquelas terapias locais que vão eliminar, que vão soltar os pontos gatilho. Tô falando de quem? Tô falando do agulhamento a seco, ou então do agulhamento feito, na verdade, com uma infiltração. Você vai lá com a agulha e você injeta anestésico. E há alguma evidência, tem alguns estudos que já mostram o papel da acupuntura, principalmente para os pacientes que têm quadros crônicos ou que têm síndrome miofascial em mais de um local ao mesmo tempo. Tudo bem? Então agora sim a gente encerra e eu vou terminar mostrando aqui questões que já caíram na prova para vocês verem como o padrão é o mesmo, como ele se repete. E o que é fundamental, identificar epidemiologia, achados de exame físico, de anamnese e no caso da fibromialgia, a ausência de alterações nos exames complementares. Então bora dar uma olhadinha. Aqui a gente tem uma mulher de meia idade, de 52 anos, que vai em consulta com queixa de dores musculoesqueléticas crônicas, mal localizadas, difusas e veja, acima e abaixo da cintura. Isso aqui já é bem suspeito para fibro. Esse quadro tem mais de 3 meses de evolução. Essa paciente teve inicialmente dengue e aí ele acabou surgindo depois. E associado ao quadro de dor, ela tem fadiga e quadro depressivo. Além disso, tem aqui ó, um distúrbio da articulação temporomandibular e síndrome do intestino irritável. Ou seja, a gente já tem um cenário muito sugestivo de
fibromialgia para essa paciente, sem dúvida alguma, beleza? Mas aí no enunciado ele vai além e ele te fala que essa paciente ao exame físico tem dor à palpação muscular difusa, que essa paciente tem dor à palpação dos tender points e aqui ele gasta, ó, uma boa parte do enunciado para te mostrar que ela tem dor à palpação de diversos tender points, não é novidade para você estrategista. E aí, aos exames complementares, não há alteração em hemograma, em PCR, TSH, T4 livre, nada disso. E ele te pede qual é o diagnóstico mais provável dessa paciente, sem dúvida alguma com esse quadro clínico, é fibromialgia. E notem uma outra questão que caiu, um quadro muito semelhante. Aqui uma paciente mais jovem, mas ainda assim uma paciente adulta, que apresenta dores generalizadas e dificuldade para dormir. Ela encontra-se de licença há 6 meses por conta desse quadro e, além disso, encontra-se exausta. Ou seja, eu tenho dor, fadiga e dificuldade para dormir. Eu tenho o tripé da fibromialgia aqui. Voltando ao enunciado, essa paciente já foi ativa no passado, mas agora o quadro está deixando ela mais limitada. O exame físico é normal, com exceção de dor à pressão de vários grupamentos musculares, não tem sinal de bloqueio articular, não tem inflamação articular. Solicitaram alguns exames, eles vieram todos normais, e aí ele te pede qual é o provável diagnóstico, sem dúvida alguma, fibromialgia. Então, só para relembrar o diagnóstico clínico, a importância de na reumatologia você sempre associar epidemiologia, quadro clínico, achados de exame complementar para em conjunto formar o padrão clássico de cada uma das nossas doenças. Belezinha? Então assim a gente encerra essa aula. Fiquem ligadinhos porque, como eu falei, a gente tem